Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, mexe com o bolso e com o senso de justiça de todo mundo em Campo Grande. Não é só sobre um boleto de imposto, não. É sobre o futuro da nossa economia, sobre o que é justo e, principalmente, sobre como uma obrigação fiscal pode e, na verdade, deve ser uma grande parceria. Vamos entender juntos essa história? E é daqui que a gente parte. Essa fase resume tudo. Pensa bem, o imposto que a gente paga não deveria ser só uma despesa. Ele é, na essência, um pacto de confiança. Um acordo entre quem administra a cidade e quem vive nela, né? A gente financia os serviços que todo mundo usa e, em troca, espera o quê? Transparência, justiça e retorno. Simples assim. Mas, e quando esse contrato é quebrado? O que acontece quando um lado simplesmente ignora o acordo? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Vamos ver como essa relação de confiança em Campo Grande foi, pouco a pouco, se desgastando, transformando o IPTU numa baita dor de cabeça e numa fonte de insegurança para muita gente. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? É o que todo mundo se pergunta e fica sem entender. A conta simplesmente não fecha. A prefeitura vai lá, anuncia um reajuste de 5%, aí chega o carnê em casa e, surpresa! O valor é 100%, 150%, até 180% maior. Como isso é possível? Bom, existe uma explicação sim, e ela está escondida num mecanismo bem técnico que a gente precisa desvendar. E aqui está a chave de todo o mistério, a tal da planta genérica de valores, a famosa PGV. Para entender de vez, o cálculo do imposto tem duas partes. Uma é a alíquota, o percentual. A outra é o valor do imóvel, que é definido justamente pela PGV. Então, a PGV é como se fosse o DNA do imposto, o mapa que diz quanto vale o metro quadrado na sua rua. E é na mudança silenciosa dessa base de cálculo que a mágica, ou melhor, a mágica perversa acontece. E esse slide aqui, olha, ele mostra a encruzilhada. Basicamente, existem dois jeitos de aumentar um imposto. O caminho da lei, que é o transparente, precisa passar pela Câmara, ter debate público, é um processo aberto. E tem o caminho do decreto, que é um ato unilateral, feito a portas fechadas. E o que aconteceu foi o seguinte: a gestão anuncia publicamente um reajuste de 5%, que soa como uma simples correção da inflação. Só que, ao mesmo tempo, por decreto, ela reavalia para cima o valor dos imóveis lá na PGV. A combinação desses dois movimentos é o que transforma os 5% que todo mundo ouviu falar nos 180% que chegam no boleto. É um aumento real, gigantesco, aplicado sem debate nenhum. Bom, agora a gente entra na segunda parte. Vamos confrontar a justificativa que foi dada com a realidade da nossa economia. A prefeitura apresentou os argumentos dela para cortar descontos e aumentar a arrecadação. Mas a pergunta é, será que esses números param em pé quando a gente analisa o impacto de verdade na vida da cidade? O argumento principal para cortar aquele desconto tradicional de 20% para quem paga à vista foi este aqui: a cidade estaria perdendo R$ 100 milhões. É um número enorme, claro, assusta qualquer um e até parece justificar uma medida mais dura. Só que essa é só metade da história. Agora, o que é realmente interessante é o outro lado da moeda. Ao cortar o desconto, o ganho que a prefeitura projetou arrecadar a mais não foi de 100 milhões, mas de 50 milhões. Ué, então peraí. Se a perda era de 100 e o ganho foi de 50, para onde foram os outros 50 milhões? A resposta é, eles não foram para lugar nenhum. Eles simplesmente deixaram de circular na nossa economia. Aqueles 100 milhões que as famílias economizavam com desconto eram dinheiro na veia do comércio local. Iam para o supermercado, para a farmácia, para a lojinha do bairro. Então, tirar esse dinheiro do bolso das pessoas para gerar um ganho de 50 milhões para a prefeitura foi, na prática, uma medida que freou a economia. O saldo líquido para Campo Grande foi negativo. Outro argumento usado foi que o nosso desconto estava fora do padrão de outras capitais. Mas isso, com todo respeito, é uma falácia. É comparar laranja com banana. Não dá para olhar só o percentual de desconto sem analisar a renda das pessoas, o custo de vida, a realidade de cada lugar. A política fiscal precisa servir à realidade local e não a uma média nacional que não diz nada. E toda essa pressão acaba criando um ciclo vicioso muito ruim para a cidade. Com impostos mais altos, é natural que mais gente atrase o pagamento. Aí, para resolver, a prefeitura lança o quê? O Refis. Aqueles programas com grandes descontos em juros e multas. E qual o resultado disso? Quem se esforçou, fez malabarismo para pagar em dia, se sente um trouxa, enquanto quem atrasou é recompensado. No fundo, vira um imposto oculto sobre a honestidade. Isso vai destruindo a cultura do bom pagador. Mas olha, a boa notícia é que não precisa ser assim. Vamos agora virar a página dos problemas e focar nas soluções.
Outras capitais brasileiras já mostraram na prática que é totalmente possível ter uma arrecadação forte e, ao mesmo tempo, justa, transformando o IPTU numa ferramenta de desenvolvimento. Dá uma olhada nesses números de Salvador. É impressionante. Eles criaram o IPTU Verde, que dá desconto para quem adota práticas sustentáveis em casa. O resultado? Um crescimento explosivo de mais de 1.300% no número de imóveis participantes. Isso prova que desconto não é perda, é investimento. Cada painel solar instalado, por exemplo, gera emprego e moderniza a cidade. Já em Curitiba, a lógica é outra, mas também genial. Lá, o próprio cidadão constrói o seu desconto. Ao pedir nota fiscal de qualquer serviço, ele acumula créditos que abatem o valor do IPTU. É uma relação onde todo mundo ganha. A prefeitura combate a sonegação de ISS e aumenta a arrecadação dela, e o cidadão paga menos imposto. Simples, inteligente e eficaz. E olhando para Goiânia, o foco é na proteção social eficiente. Lá, quase 100 mil famílias são isentas do IPTU de forma automática, só com base no valor do imóvel. Ninguém precisa enfrentar fila, levar um monte de papel para provar que precisa. O sistema faz o trabalho. Isso é dar dignidade, é ter respeito e ainda reduz os custos da máquina pública. Bom, e foi se inspirando nesses exemplos de sucesso que a gente chega ao nosso roteiro prático para a mudança aqui em Campo Grande. Não é só uma lista de críticas, não. É um plano de ação concreto, viável, que a gente está chamando de Pacto por um IPTU Cidadão. E aqui está o plano completo baseado em 4 pilares. A proposta é restaurar o desconto de 20%, mas de forma inteligente, como em Curitiba, criar o nosso próprio IPTU Verde Morena, inspirado em Salvador, instituir uma trava na PGV para acabar com esses aumentos surpresa e automatizar a justiça social, como em Goiânia. É um sistema integrado que junta o que há de melhor em cada experiência bem-sucedida. E o IPTU Verde Morena é um ótimo exemplo de como isso funcionaria na prática. Com ações bem simples e acessíveis, como ter uma calçada que absorve água da chuva, qualquer pessoa já conseguiria um desconto. E claro, para investimentos maiores, como energia solar, o benefício aumenta. É um incentivo que funciona para todo mundo, do pequeno ao grande. E agora, a parte mais importante de todas. Um plano como esse não sai do papel sozinho. Mas existem caminhos democráticos bem claros para isso. O primeiro é a iniciativa popular, um instrumento que permite que a própria população apresente o projeto de lei. O segundo é a pressão direta sobre os vereadores que foram eleitos justamente para representar a gente e garantir esse equilíbrio. No fim das contas, a questão toda se resume a isso. O que a gente quer? Um imposto que é simplesmente uma imposição que chega de cima para baixo, gerando desconfiança e imprevisibilidade, ou queremos construir uma verdadeira parceria onde o IPTU se torna uma ferramenta para ter uma cidade mais justa, mais sustentável e mais próspera para todo mundo? A escolha é nossa, e o futuro de Campo Grande depende dessa resposta. Obrigado por acompanhar esta análise.